Vamos para a Bíblia? Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler os versículos 1 e 2. O tema do estudo de hoje é eleitos e forasteiros, um chamado para permanecer fiel em meio à perseguição. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Hoje a gente começa uma série de estudos nessa carta, tá bom? A gente vai começar hoje. Se Deus nos der a graça, se o Senhor nos permitir, a gente vai caminhar aí por um tempo, estudando na carta de 1 Pedro, todas as quintas-feiras, para a nossa edificação. O estudo de hoje é mais um panorama que a gente vai dar, é uma parte introdutória mesmo da carta, tá? E aí nos outros estudos a gente vai trabalhando com mais, de forma mais específica, versículo por versículo, se o Senhor nos permitir. Eleitos e forasteiros, um chamado para permanecer fiel em meio à perseguição. A palavra do Senhor nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Exaltado seja o Senhor. Vamos orar? Pai querido, Deus bendito e santo, pedimos a Tua graça, a bênção do Senhor. Oramos mais uma vez pedindo que o Teu Espírito nos ajude, ó Deus, nesse momento de estudo da Tua bendita palavra. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando a gente pega assim, um panorama da carta, geralmente a gente para estudar a autoria, a data da escrita, o local de escrita, o contexto histórico, o pano de fundo histórico que levou o autor a escrever aquela carta, tá? A gente analisa também um pouco sobre os destinatários, pensa um pouco sobre isso, estuda sobre isso e vê assim as principais doutrinas que a carta apresenta. Então essa é a ideia que a gente vai trabalhar hoje. E eu me detenho hoje mais no versículo de número 1 mesmo, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Sendo assim, fica muito claro para a gente o autor da carta. Quem é? Pedro. O apóstolo Pedro, então, escreveu esta carta. E ele se identifica aqui no versículo 1 como apóstolo de Jesus Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor. Dentro desta carta, aqui no capítulo de número 5, irmãos podem olhar caso desejem, no capítulo de número 5, versículo 1, ele também se identifica como testemunha dos sofrimentos de Cristo. Diz assim o texto, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Então, eu quero destacar aqui que Pedro, ele se identifica como testemunha dos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É apóstolo, pescador, que foi resgatado pela graça de Deus, chamado por Jesus Cristo para ser salvo, chamado para a salvação, chamado para ser discípulo, depois separado para ser apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus, e alguém que caminhou com Jesus. Então ele tinha propriedade para dizer assim: testemunha dos sofrimentos de Cristo Jesus. Ele viu isso. Durante os anos de ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus, Pedro estava ali, dia após dia, ao lado do nosso Senhor Jesus. Pôde contemplar as maravilhas realizadas por Jesus, os grandes feitos de Cristo, os milagres, aprender as maravilhas das doutrinas que Cristo transmitiu, mas ele também viu o quanto o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo padeceu. Mas além de ser testemunha ocular dos sofrimentos do Senhor Jesus, Pedro ele foi, usando agora a linguagem do apóstolo Paulo, ele foi coparticipante dos sofrimentos de Cristo.
Pedro também participou dos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele sofreu na própria carne, pelo fato de ter seguido a Cristo, né? Um dos textos que vai mostrar isso para a gente é o Evangelho de João, capítulo 21, onde nesse texto o Senhor Jesus está falando para Pedro o quanto ele iria sofrer exatamente por seguir a Cristo. João capítulo 21, versos 18 e 19. Olha o que diz o texto: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Segue. Seguir a Cristo implica em participar dos sofrimentos. E Pedro viveu de fato, de verdade, isso. Então é alguém que tinha assim experiência de vida para chegar no capítulo 5 de 1 Pedro e dizer: eu sou participante dos sofrimentos de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Voltando aqui para 1 Pedro, a gente vai pensar um pouco sobre o local e data da escrita. Vejam no capítulo 5, versículo 13, o que é que Pedro fala aí para a gente. Capítulo 5, versículo 13. Não, 1 Pedro 5, 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, saúda, como igualmente meu filho Marcos. É consenso dentro dos estudiosos, né? Trabalhar a ideia de que Pedro estava, deixa eu usar a expressão como está escrito aqui, na Babilônia, quando escreveu essa carta. Só que aí a gente faz a seguinte pergunta: será que essa expressão Babilônia, que Pedro coloca aqui na sua carta, capítulo 5, versículo 13, é realmente aquela cidade que ficava na região da Mesopotâmia, onde os exilados foram levados, né? Os exilados de Judá foram levados para passar ali 70 anos em cativeiro? Alguns estudiosos acreditam que sim, que Pedro estava naquela região quando escreveu essa carta, mas o consenso maior é que era comum naquela época designar Roma, a capital do império, como a Grande Babilônia, em virtude do pecado existente naquele lugar, do império, né, de ser a sede do Império Romano, da grande perseguição aos cristãos, da grande idolatria que existia também naquela cidade. Então, os escritores sagrados tinham o costume de identificar Roma como a Babilônia. Os cristãos do primeiro século entendiam exatamente isso. Aqui no livro de Apocalipse, olha, capítulo de número 17, versículos 5 e 6, veja o texto. Apocalipse 17, versos 5 e 6. Olha o que diz o texto aí, ó. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual é o mistério? Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Olha o que o texto sagrado diz. A gente não vai interpretar o texto aqui de Apocalipse, não é o nosso propósito.
mas o entendimento dos cristãos, quando tiveram contato com esse texto aqui que João escreveu, aqueles irmãos ali naquela época de João, eles interpretavam a Babilônia, a grande Babilônia, a meretriz Babilônia, como sendo Roma. Como sendo Roma. É claro, a gente está diante de um livro que ele é uma literatura apocalíptica, ou seja, a gente está diante de um livro que vai falar sobre profecias em relação ao futuro. O livro de Apocalipse ele precisa ser lido e entendido na seguinte perspectiva: existe uma mensagem para os cristãos naquela época, mas existe uma mensagem também para os cristãos de hoje e os cristãos do futuro, ok? Então, lógico que você vai ter uma interpretação para essa questão da Babilônia, a grande meretriz, mas o que a gente percebe dentro do texto é que naquela época os cristãos entendiam a Babilônia como Roma, porque era a capital que estava ali matando os irmãos, derramando o sangue dos cristãos, né? João escreveu isso, essa realidade. E voltando aqui para Pedro, esse é exatamente o contexto histórico que levou Pedro a escrever essa carta. A gente pergunta por que Pedro escreveu essa carta. A data, inclusive, provável da escrita está entre os anos 64 a 65 depois de Cristo. Qual era o contexto? Nesse período, Nero, imperador romano, ele com os seus projetos de expansão, crescimento, e muitos desses projetos ele entendia que para que pudesse crescer, antes precisava destruir o que já estava pronto. Essa era a ideia dele: vamos colocar abaixo algumas coisas que estão prontas, limpar o terreno para a gente poder construir coisa nova, expandir, crescer. A população romana já tinha um entendimento de que Nero fazia isso, e ele queria que a capital crescesse, né, que Roma crescesse, e para isso ele incendiou a própria capital. Ele incendiou, ele provocou um incêndio clandestino, e esse incêndio foi de grandes proporções, de tal maneira que a cidade de Roma ficou arrasada. Lugares religiosos foram queimados, templos de adoração aos deuses romanos, templos foram queimados, ídolos romanos, ídolos de adoração, ídolos domésticos também foram queimados, casas de cidadãos romanos foram destruídas. Então a população viveu um período ali de aflição, de dor, de desespero, uma situação de falta de esperança. Muitos cidadãos romanos foram mortos naquela época, por causa daquele incêndio. E a própria população de Roma suspeitou de Nero. Só que aí, Nero encontrou os cristãos e os fez como um bode expiatório. Ou seja, a culpa não é minha, a culpa é deles. A culpa é dos cristãos. E aí os cristãos, eles já eram odiados dentro do Império Romano. Já não eram muito bem vistos dentro do Império. E não por serem pessoas de má fama, mas exatamente por serem pessoas que não adotavam um estilo de vida muito comum dentro da capital romana, né? Da idolatria, da promiscuidade, de não se curvar diante de rei algum, de se curvar somente diante do Senhor e Salvador Jesus, de não aceitar adoração a ninguém mais a não ser a Cristo, né? Então os cristãos as pessoas já tinham um certo ódio em relação aos cristãos. Nero então encontra os cristãos e, repito, os coloca como bode expiatório dentro dessa situação, e ele espalha um boato de que a culpa daquele incêndio é exatamente os cristãos. A partir daí, uma perseguição se espalha não somente em Roma,
Mas essa perseguição se espalha pelo Império Romano de uma forma geral, pelo território, por todo o território do Império Romano. E aí a gente vê aqui no versículo de número 1, irmãos, de 1 Pedro, olha o que Pedro fala aqui. Vou repetir a leitura. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são o quê? Forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha o texto aí. Essas regiões citadas aí, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, são todas regiões pertencentes ao Império Romano, distantes inclusive da capital, bem distantes da capital. Eu fiz uma pesquisa, né, sobre essas regiões. Elas são regiões que ficavam na província romana da Ásia Menor, que hoje corresponde à atual Turquia, tá? E dependendo dessas regiões aqui, algumas ficavam a aproximadamente 2.500 quilômetros de distância de Roma. Temos 2.000, 2.500, 2.300, né? A mais próxima aqui, Bitínia, ficava a 1.600 quilômetros de Roma. Então vejam a distância, meus queridos irmãos, dessas regiões, né, que ficavam da capital do Império. Chegar nessas regiões demorava semanas. Chegar nessas regiões às vezes demoravam meses. As rotas eram via terrestre e algumas somente via marítima. Esses irmãos receberam uma carta de Pedro. Então vejam que não era uma carta destinada apenas a uma igreja, a um pequeno grupo de pessoas. Você tem uma carta destinada a várias regiões de irmãos que estavam vivendo um período de perseguição. Como é que Pedro chama esses irmãos? Aqui no versículo 1. Eles são estrangeiros, ou forasteiros, né? Forasteiros da dispersão. Mas há um outro detalhe antes disso. Eles são eleitos. Eles são eleitos, e essa expressão eleitos, Pedro repete aqui no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A ideia da doutrina da eleição, né? Que segundo o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 4, Paulo vai falar sobre a eleição e diz que esta eleição aconteceu antes da fundação do mundo. A eleição revela o grande amor de Deus pelos seus filhos amados e queridos, em chamar para si homens e mulheres e salvá-los por sua graça. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro então diz que esses irmãos foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Em um outro estudo a gente vai detalhar melhor essa questão, se Deus quiser, tá? Mas eu já destaco aqui essa questão de que eram pessoas eleitas, ou seja, pessoas que Cristo realmente depositou o seu grande amor. Mas eles eram irmãos forasteiros da dispersão. Não é que eles foram dispersos a partir do momento em que começou a perseguição em Roma. Não, eles já habitavam nessas regiões. Então isso significa dizer que a maioria daqueles irmãos eram gentios, logicamente convertidos ao Senhor e Salvador Jesus, porque eram regiões da Ásia Menor, longe dessa questão ali da Palestina, né, de Jerusalém. Havia judeus? Sim, judeus também, mas a maioria deles eram gentios convertidos ao Senhor Jesus. Muito provavelmente, queridos irmãos, essas pessoas se converteram quando Pedro pregou o Evangelho lá em Pentecostes, Atos 2. Por quê? Porque ali em Atos 2,
você tem a presença de pessoas das mais diferentes regiões do mundo, que saíam das suas regiões, se dirigiam a Jerusalém para a adoração, né? Era a festa religiosa tradicional dos judeus, e as pessoas iam para lá, gentios participavam nesse momento, e ali eles tiveram a oportunidade de ouvir a palavra. Quase 3.000 pessoas foram salvas, algumas pessoas permaneceram ali em Jerusalém, né? Mas outras retornaram para suas casas, e ali o Evangelho está estabelecido nas regiões distantes. Exaltado seja o nome do Senhor. O Evangelho chegou em regiões distantes, e depois a gente tem as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e o Evangelho continua se expandindo nas regiões da Ásia Menor. Exaltado seja o Senhor. Pedro então chama esses irmãos aqui de forasteiros da dispersão. Dispersão ou diáspora, né? A diáspora é um termo técnico utilizado para os judeus. Diáspora é um termo que se usa para falar da saída dos judeus da sua terra natal. E eles saíam, eles se dispersavam pelas mais diversas regiões do mundo. Razões que levavam os judeus a sair da sua terra natal, tantas razões. Às vezes a própria perseguição. Outras razões em busca de uma qualidade melhor de vida, né? Saíam ali da sua terra natal, da Palestina, da Jerusalém, em busca de uma qualidade melhor de vida. Esse termo então é utilizado para os judeus. Pedro então utiliza esse termo para falar não sobre os judeus, mas para falar sobre a igreja, porque aqui nós temos a igreja. Pedro então está dizendo que esses irmãos são irmãos dispersos. São irmãos dispersos. Eles estão vivendo nas mais variadas regiões, aqui especificamente da Ásia Menor, mas aplicando para a gente hoje, são cristãos que estão vivendo nas mais variadas regiões do mundo. Mas por que Pedro utiliza a expressão dispersos então? A dispersão, a diáspora, não é a ideia de sair da sua terra natal e ir para uma outra terra? Por que Pedro então utiliza a questão da dispersão, da diáspora para os irmãos? Já que nem todos saíram da sua própria terra natal para morar em outra, para viver em outra. É porque a ideia aqui é que a nossa terra natal não é essa. Entende, queridos? A nossa pátria, ela é celestial. Então nós somos cristãos dispersos por esse mundo, homens e mulheres que foram salvos em Cristo Jesus, e que essa igreja de Cristo, ela está espalhada por todos os lugares do mundo, mas nós temos um lugar próprio, nós temos uma pátria, nós temos uma terra que a gente um dia vai voltar para lá. Essa terra é o céu. Exaltado seja o Senhor. Então, olha o hino que a gente cantou, 303. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim anunciando vou, embaixador por Deus de reino de além céus, venho em serviço do meu reino. Essa é a verdade. Exaltado seja o Senhor. E aí, Pedro também fala essa questão aqui de forasteiros, forasteiros da dispersão. Exaltado seja o Senhor. É isso que somos. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós somos assim, queridos. Nós somos forasteiros. Nós não temos aqui lugar próprio. Não é aqui o nosso ponto final. Amém? Louvado seja o Senhor. Diante dessa questão e diante desse contexto, inclusive histórico, do incêndio de Nínive
e de colocar os cristãos como bode expiatório e essa perseguição surgir, qual é a doutrina principal que a gente tem nessa carta? É a perseguição. Essa é a doutrina principal que a gente tem. Os cristãos estavam sofrendo severas perseguições. Então a perseguição é a doutrina principal. Só que, logicamente, Pedro vai apresentar a perseguição na perspectiva de Deus. Pedro vai mostrar aqui para os queridos irmãos assim: olha, nós como igreja estamos sendo perseguidos, mas a gente tem que entender a razão da perseguição. Então Pedro vai trabalhar toda essa questão dentro da carta. Só que ao mesmo tempo em que ele mostra a questão da perseguição, Pedro vai mostrar dentro da carta o quanto Deus é um Deus amoroso que cuida do seu povo e abençoa aqueles que são seus. Por isso que ele começa a carta já falando sobre eleitos de Deus, para mostrar, meus queridos irmãos, esse grande amor que Deus tem pelo seu povo. Então, duas coisas estão bem presentes dentro dessa carta: o amor de Deus e a hostilidade do mundo em relação aos cristãos. É isso que a gente vai ver ao estudar essa carta aqui de 1 Pedro. A gente vai estudá-la dentro dessa perspectiva. Constantemente a gente vai perceber o grande amor de Deus, mas a gente vai ver o quanto o mundo persegue aqueles que se declaram seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vem para cá quinta-feira, viu? Para a gente poder seguir aí, se Deus quiser, detalhando melhor todas essas questões. Quero trazer para a gente algumas aplicações, então, diante dessa parte introdutória que a gente está estudando. A primeira aplicação é para a gente pensar um pouco sobre a nossa identidade. Quem somos? Quem somos? Nós somos eleitos, mas também somos forasteiros. É isso que somos. A nossa identidade em Cristo é exatamente essa. Então, como forasteiros, a gente percebe que a gente vive com dificuldades. Como forasteiros desse mundo, a gente enfrenta dificuldades. Mas como eleitos, nos faz perceber que nós somos cidadãos dos céus. E essa é a nossa identidade. Diante das dificuldades, a gente pode confiar nas promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Uma outra aplicação, que está muito clara aqui para a gente no texto, é que a perseguição que aqueles primeiros cristãos sofreram nos lembra, irmãos, que o caminho da fé não é fácil. Aqueles que querem viver realmente seguindo a Cristo com fidelidade, a Bíblia diz que eles serão perseguidos. Mateus capítulo 5, a gente leu no início desse culto, o que é que o texto diz? Vocês são bem-aventurados, mais que felizes. Mas olha o que Cristo fala sobre a bem-aventurança nesse momento. Quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Mas isso por causa do nome de Cristo. E aí ele diz: olha, vocês são felizes, mais do que felizes nisso. Existe uma bem-aventurança na vida de vocês, quando vocês forem perseguidos. Porque os profetas que viveram antes de vocês também foram perseguidos. A galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo de número 11, mostra que o caminho da fé é com muita perseguição. É de fato, de verdade, com muito esforço que o cristão herda a salvação. Entendem isso? A salvação é pela graça, mas não se vive na vida cristã sem esse esforço. Então, o caminho da fé, o caminho de viver com Cristo é um caminho difícil. Não tinha como ser diferente. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo enfrentou isso. Se Ele, que é o Senhor, que é o Mestre, enfrentou isso, como nós que somos
seus seguidores não iriam enfrentar. Não é verdade? Essa perseguição a gente enfrenta, a gente pode enfrentar no trabalho, na escola, dentro de casa. A Bíblia diz que os inimigos, os nossos inimigos muitas vezes seriam os da própria casa. E isso se dá por causa da nossa fé. Quando a gente abraça essa fé em Cristo Jesus, a gente começa a viver realmente uma vida cristã com fidelidade, pessoas dentro da nossa própria casa se afastam da gente. Pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm essa mesma compreensão de uma fé salvadora que Deus nos deu. Então, essa é uma verdade bíblica que a gente encara, né? A fé cristã, ela traz realmente as suas perseguições. E a gente tem que parar para pensar o seguinte: como é que nós temos enfrentado a oposição que vem contra a fé que nós temos em Cristo? Como a gente tem encarado essa perseguição? Uma outra aplicação que eu trago para a gente, queridos, é que assim como os cristãos naquela época, eles foram dispersos, hoje nós estamos espalhados em diferentes lugares. E qual é o objetivo? Testemunhar sobre Cristo. Esse é o objetivo, né? Nós estamos dispersos, espalhados nas mais diferentes regiões, mas o objetivo é exatamente testemunhar sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, devemos ver cada lugar onde estamos como uma oportunidade de levar o Evangelho. Por isso que somos forasteiros. Cada lugar onde Deus nos coloca deve ser encarado por nós como uma oportunidade, um lugar propício para que a gente possa levar o Evangelho da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a ideia da dispersão, né? Aproveitar as oportunidades então para divulgar o Evangelho do Senhor. E por fim, uma última aplicação é que receber uma carta dessa naquela época era para trazer encorajamento diante da perseguição, diante da luta que aqueles irmãos estavam enfrentando. E isso traz uma aplicação para a gente. As lutas que nós enfrentamos por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus, a gente precisa encará-las com esperança em Cristo. Esperança no Senhor. Um dia essa luta vai passar. Um dia essa tribulação que a igreja enfrenta por causa de viver fielmente em Cristo Jesus, essa tribulação ela vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. A carta de Pedro vem para a gente perceber que o Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo tendo Nero acusado injustamente os cristãos, e a partir daí se desencadeado uma perseguição severa contra os nossos irmãos naquela época, Pedro escreve essa carta para dizer: há um Deus dos céus que está no controle de toda essa perseguição que vocês, queridos irmãos, estão enfrentando, que nós estamos enfrentando. Pedro também estava enfrentando. Deus está no controle. A luta que eu enfrento, a tribulação que eu passo, a dificuldade que você vive, existe um Deus dos céus que nos ama de fato de verdade e que exerce o controle absoluto sobre todas essas coisas. Um dia essa tribulação vai passar. O nosso Salvador virá. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. A gente fica com essa parte introdutória dessa carta e próxima quinta a gente começa a trabalhar os versículos, versículo por versículo, se o Senhor nos permitir. Em nome de Jesus.